Terminado de colocar o elástico embaixo, agora a gente vai colocar o elástico em cima, em toda essa volta aqui da parte de dentro aqui do corpo, tá? Então, vou pegar o cropped pela parte de trás, esse barulho, infelizmente, é o meu gato, que não tem mais o que fazer da vida, né? Além de ficar arranhando, né? Mas continuando, vou pegar aqui mais ou menos aqui no meio, vou passar aqui assim, gente, quarentena, é todo mundo em casa, então não tem muito o que fazer. Ó, passei a linha, aí vou fazer 2 nozinhos. E aí, esse elástico, a gente vai colocar ele solto, a gente vai prender lá no final só, tá? Então, ó, passei pela laçadinha. Vou pegar aqui a ponta do elástico, ó. O elástico, lembrando que é sempre por baixo da linha. Vou deixar aqui uma ponta, mais ou menos grandinha, depois a gente vai puxar. E no mesmo ponto, né, já faço aqui o meu primeiro pontinho baixo. Lembrando que a gente vai fazer o mesmo esqueminha daquele de a cada 2, 3 pontos baixos no terceiro, colocar 2 dentro do mesmo espaço, tá? Então, aqui eu vou fazendo, ó, fiz 2, fiz 3, o meu a cada 3 eu tô colocando o aumentinho, ó, 3, aqui no quarto ponto eu faço 2 dentro do mesmo espaço. Aqui eu posso puxar, ó, só vou deixar um pedaço aqui pra gente poder costurar, lá no final eu volto pra explicar pra vocês, tá? E aqui a gente vai seguindo e vai fazendo. De vez em quando, vocês podem dar uma puxadinha, assim, só não puxem muito, que é pro cropped não ficar todo repuxado, tá? Podem puxar de vez em quando, ó. Trabalhando aqui, ó, 3, aqui no quarto, 2 pontinhos. A gente só vai seguindo os pontos aqui disponíveis pra gente colocar a nossa agulha. Meu gato novamente, gente. Coisa de doido, né? Barulho assim, ó. Ah, beleza, ó. No quarto ponto 2, aí de vez em quando, ó, pode dar uma puxadinha aqui no elástico, ó, pra linha ficar mais juntinha. Mas não façam muito isso, porque senão o cropped vai subir muito e não vai ficar legal no corpo. Então, a gente vai fazer isso por toda a volta mesmo. Aqui também no meio, tá? Não tem segredo, só pegar ponto por ponto e colocar no elástico, tá? Aqui vocês podem dar uma boa puxadinha pra ele ficar bem certinho, tá? Mas não repuxado. Só ir passando elástico, gente, fazendo os pontinhos baixos por toda a volta. Quando chegar aqui no final, eu volto só pra explicar pra vocês como vocês vão fazer a costurinha. Ó, gente, chegando aqui no final, eu fechei a linha aqui, né? Fiz o último ponto baixo, fechei com ponto baixíssimo, decortei ali e passei por dentro da laçada. Aí, ficou essas 2 pontas aqui, ó, que eu vou cortar mais um pouco, né? Porque são pontas que estão sobrando. Então, eu vou cortar mais um pouco. E aí, sim, a gente dá uma puxadinha só pra fazer a costura, ó. Então, eu cortei aqui essas 2 pontas, daí a gente dá uma puxada só pra gente poder costurar ponta com ponta, ó. A gente junta ponta com ponta e pega a linha e agulha de costura pra costurar bem essas 2 pontas. É meio chatinho, mas não tem muito o que fazer, gente, tem que costurar. Tem que passar várias e várias vezes, porque ele vai se desmanchando, vai se abrindo aqui, esse elástico. Então, vocês vão costurar aqui, ó, várias e várias vezes essas pontas. E depois de bem costuradinho, daí vocês só... Eu volto aqui só pra puxar com vocês, pra vocês verem. Vou costurar aqui o meu primeiro. Depois de fazer, então, a costura e o arremate, é só a gente puxar aqui, ó. A gente tem que ir puxando, ó, pro elástico ir se ajeitando. Só isso, ó. Deu. Aí, aqui a gente faz o arrematezinho das linhas. E aí, essa partezinha tá pronta. Eu vou fazer, então, vou fazer os arremates aqui. Olha como é que ficou a parte da frente. Aí, vou fazer, então, dos braços e volto pra tá fazendo o outro com vocês, que eu preciso ver primeiro como é que vai ser, pra fazer certinho. Aí, volto pra fazer o outro com vocês, pra gente daí poder finalizar o nosso cropped. Olha, gente, eu fiz uma aqui das mangas, ó. Eu fiz um cropped já, não com o mesmo ponto, mas no mesmo estilo. E aquele outro cropped que eu fiz a manga bem certinho. Então, já que esse era a manga bem folgada, eu quis fazer ela bem folgada. Ficou bem legal no corpo, ó. Diferente, assim, do estilo que eu uso, ó. É, largo aqui e aí quando chega ali perto do pulso, ela afina. E não vai até aqui, ele fica até aqui assim, tá? Mas é o estilo do cropped mesmo. Então, aqui é bem simples esse ponto, esses conjuntos de pontos. A gente vai pegar aqui por baixo primeiro, por baixo do braço, tá? Pra gente iniciar. Então, vou passar a minha linha, vou fazer aqui 2 nozinhos.
Cada conjuntinho de pontos vai 4 carreiras, eu fiz 10 conjuntinhos de pontos, tá? Então, no caso, deu 40 carreiras e mais as diminuições. Fiz 2 nozinhos, vou subir 3 correntinhas para ser o meu primeiro ponto alto e vou fazer mais 8 pontos altos, um sobre cada pontinho disponível, tá? Então, vou fazendo aqui até dar os 9. Então, tem aqui 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Feitos os 9, vamos fazer uma correntinha, vamos pular um ponto, no próximo a gente faz um ponto alto, novamente uma correntinha, e aí pulamos, né, mais um ponto, e aí começamos novamente os 9 pontos altos. Então, é isso, 9 pontos altos, uma correntinha, pula um ponto, no próximo um ponto alto, uma correntinha, pula um ponto, e 9 pontos altos novamente. Só tem que fechar certinho, aqui no final tem que ser uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha pra gente finalizar. Então, se por acaso, vai faltar pontos, pode colocar mais de um ponto dentro do mesmo espaço, pode não pular ponto para colocar aqui as correntinhas, só tem que fechar certinho. No meu ali deu 11 conjuntinhos. Então, aqui também tem que dar 11 conjuntinhos. A gente vai fazer por toda a volta aqui da alça esse ponto, tá? Desses 9 pontos altos que eu acabei de mostrar. E quando chegar aqui no final, se eu não me engano, o meu acho que ia faltar. E teve momentos que eu não pulei, ou que eu coloquei 2 dentro do mesmo espaço, não tem problema, tá? Só tem que fechar certinho a sequência pra gente conseguir continuar fazendo a manga certinho. Então, quando chegar no final, eu volto pra fechar a carreira com vocês e iniciar a próxima. Fiz aqui, então, a última correntinha, o último ponto alto, mais uma correntinha, e vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto alto da carreira. O meu ficou meio juntinho aqui, ó, esse último, mas não tem problema, tá, gente? Então, aqui agora, a gente vai diminuir. Vai ser de 9 para 7 pontos altos. Então, vou pro próximo ponto alto com um ponto baixíssimo, para eu não fazer esse primeiro. Aí, sim, subo 3 correntinhas para ser o primeiro ponto alto. 1, 2, 3, e faço os demais até dar 7. Então, tem aqui 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí, fica sobrando, então, o último, o primeiro e o último, tá? Vou aumentar para 2 correntinhas de separação, ponto alto sobre ponto alto. Deixa eu pegar mais linha aqui. 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. E, novamente, 2 correntinhas e começo aqui o lance dos pontos altos de novo. Pulo o primeiro e, a partir do segundo, começo os pontos altos, tá? Tem pulo o último também e vou repetindo isso que a gente acabou de fazer. Aqui feito, então, os últimos 7 pontos altos, vai estar sobrando aqui um ponto alto, né? 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, 2 correntinhas e fechem com ponto baixíssimo no primeiro ponto alto da carreira. Volto, então, para a terceira. Terminada aqui a segunda carreira, nessa próxima, então, novamente, a gente vai fazer a mesma coisa, diminuição. Vamos diminuir de 7 para 5 pontos. Então, novamente, no próximo ponto alto eu caminho também com ponto baixíssimo, né, para pular o primeiro ponto. Subo 3 correntinhas para ser o primeiro ponto alto e faço mais 4 pontos altos pra gente ficar com 5. Um sobre cada ponto, onde vai sobrar um lá no final. Então, tenho 3... 4 e 5. Aqui, daí, vamos aumentar de 2 para 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, 3 correntinhas e 5 pontos altos, tá? Terminados aqui, então, as últimas 3 correntinhas, fechem com ponto baixíssimo. E eu volto para a última carreira, que a gente vai finalizar o desenho e depois volto novamente para iniciar um outro para mostrar para vocês como fazer.
Terminada a terceira carreira, na quarta, a mesma coisa. Vamos caminhar com ponto baixíssimo. Subimos 3 correntinhas para ser o primeiro ponto alto. Aqui a gente vai estar diminuindo de 5 para 3 pontos altos, que é a última diminuição. Aí, faço mais 2 pontos altos, um sobre cada ponto alto. Aqui, o último fica sobrando também. E aqui, aumento para 4 correntinhas, tá? 4 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, 4 correntinhas e 3 pontos altos novamente. Então, aqui feitas as últimas 4 correntinhas, fechem com ponto baixíssimo e eu volto para mostrar para vocês como iniciar ali um novo ciclo. Aqui, no caso, vai ser a repetição da primeira carreira. Aqui, onde vai ter aqui, ó, um total de 9 pontos altos, que é 4 correntinhas, um ponto alto, 4 correntinhas, dá 9 pontos altos. Então, aqui onde é esses 9 pontos altos, vai ser aqui. E aqui onde tem esses 3 pontos altos, vai ser essa parte aqui, ó, de uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha. Então, a gente vai estar sempre intercalando, ó, tá vendo, ó, o que eu acabei de falar? Aqui, ó, ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha. E aqui a gente tem as correntinhas, vira os 9 pontos altos, tá bom? Aí, volto só para mostrar para vocês como iniciar um novo ciclo. E aí, a gente vai fazer 10 conjuntinhos assim, tá? Que vai dar aí, no caso, 4 carreiras. 4 carreiras não, 40 carreiras. Terminadas aqui as 4 carreiras, a gente terminou, então, o primeiro ciclo. Agora, a gente vai começar outro. Pode ser que, às vezes, vocês comecem aqui, ó, onde vocês vão começar fazendo ponto alto, igual a gente começou, ou aqui, onde a gente começa com ponto alto e correntinha. Então, aqui eu quero chegar no ponto do meio, eu vou caminhar com ponto baixíssimo e vou iniciar, então, preciso iniciar com ponto alto e uma correntinha. 3 correntinhas para ser um ponto alto e mais uma correntinha, que é para ser a correntinha de separação. Pulo esse ponto e aqui começo os pontos altos. Como eu tenho 4 correntinhas de um lado, um ponto alto no meio, e 4 correntinhas do outro lado, eu sei que eu tenho que sempre começar a fazer os pontos altos aqui nas correntinhas, que é para dar aqueles 9 pontos altos, que é o início aqui de um novo ciclo, tá? Então, vocês vão fazer os 9 pontos altos, um ponto alto sobre cada ponto. Fez o último ponto alto, vou fazer uma correntinha, pula esse ponto alto aqui no meio, uma correntinha, pula esse ponto e 9 pontos altos novamente. Vou voltar só mais uma vez quando a gente finalizar aqui, que vocês vão ter feito, então, o último ponto alto, uma correntinha, e vão fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha, contando de baixo para cima, que equivale ao primeiro ponto alto. E vou voltar só mais uma vez para mostrar para vocês o início, para vocês não ficarem perdidos, tá? Aqui nada mais vai ser do que sempre aumentar uma correntinha. Aqui iniciei com 4 correntinhas para ser um ponto alto e uma correntinha. No próximo, nós vamos iniciar com 5 correntinhas, no próximo com 6 correntinhas e no próximo com 7 correntinhas, que é a mesma coisa que a gente fazia aqui. Aqui foi uma correntinha de separação, 2 correntinhas de separação, 3 correntinhas de separação e 4 correntinhas de separação, somando aí sempre com as 3 correntinhas iniciais, que é para ser o nosso ponto alto, tá? Mas eu volto novamente só para fazer mais uma vez com vocês aqui, o resto vocês vão conseguir seguir sozinhos, sempre olhando aqui o que a gente já fez, caso vocês tenham dúvida. Terminada aqui a carreira, vou só iniciar mais uma vez, como eu falei, só aumenta aqui uma correntinha cada carreira. Então, são 3 correntinhas para ser um ponto alto e mais 2 correntinhas de separação. E aí, começa aqui, pula o primeiro ponto alto, né, que a gente vai estar diminuindo de 9 para 7. Então, a gente vai estar pulando o primeiro ponto alto e o último, tá? E aí, aumenta de 1 para 2 correntinhas. Se vocês tiverem dúvida, gente, é só voltar o vídeo e ver o que a gente fez anteriormente, tá? Mas não tem segredo, tá bom? Então, continue aí, lembrem que depois, quando finalizar aqui, ó, vai ser como se a gente tivesse finalizado igual esse aqui. De 4 correntinhas, o ponto alto aqui no meio, 4 correntinhas. Então, daí, é só vocês seguirem, gente, vocês vão ver. Aqui daí, vocês vão ver que vocês vão começar com ponto alto, ao invés de ponto alto e correntinha. Mas é só vocês irem seguindo certinho o vídeo, se qualquer coisa vocês voltam, né? Só sempre lembrar que é intercalado, ó. Aqui tem um desenho e aqui tem correntinha. Então, quando acabou, aqui vira desenho e aqui vira correntinha. Então, é só intercalado, tá bom? Vamos fazer 10 conjuntinhos assim e aí a gente volta para fazer as últimas carreiras de diminuição. Terminado aqui, então, os 10 conjuntos, a gente vai começar a fazer essa diminuição aqui.
a gente vai trabalhar carreiras de ponto V, são 3 carreiras, e depois carreiras de pontos altos e depois de pontos baixos. Então, vamos iniciar aqui com 4 correntinhas para ser um ponto alto e uma correntinha de separação. E no mesmo ponto, a gente faz mais um ponto alto para ser um ponto V. Aí, vamos pular sempre 2 pontos e no terceiro, vamos fazer um ponto alto. Pulamos 2 pontos novamente e no terceiro, vamos fazer outro ponto V, com um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, tudo no mesmo espaço. Pulamos 2 pontos, no terceiro, um ponto alto. Pulamos 2 pontos, no terceiro, um ponto V. Então, assim por toda a volta. Aqui, a gente já tá diminuindo a cada ponto que a gente pula, tá? Sempre intercalando ponto V e ponto alto. Então, vamos fazer assim por toda a volta. Chegando aqui, vão ter feito o último ponto alto, vão ter pulado 2 pontos e fechado com ponto baixíssimo na terceira correntinha, que equivale ao primeiro ponto alto da carreira. Aí, volto aí para a próxima. Terminada aqui essa primeira carreira de ponto V com ponto alto, agora a gente vai fazer só de ponto V. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo onde tem essa correntinha solto, só para entrar no meio desse V, pra gente poder fazer ponto V sobre ponto V. Aí, novamente, vou iniciar com 4 correntinhas para ser um ponto alto e uma correntinha. E nesse mesmo espaço, faço mais um ponto alto para fechar o ponto V. E aí, a gente vai sempre, então, pular esses pontos altos e vamos fazer ponto V sobre ponto V. Então, venho aqui no outro V e faço outro V, sem nenhuma correntinha de separação. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Pulo esse ponto alto, vou pro outro V. Dentro do V, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, tá? Assim, a gente segue por toda a carreira. A gente tá aqui pulando os pontos altos que a gente tinha feito entre os pontos Vs na carreira anterior. Assim, por toda a volta, feito o último ponto V, fecha com ponto baixíssimo na terceira correntinha e faz mais uma carreira de ponto V sobre ponto V, que daí não é uma carreira de diminuição, é uma carreira igual essa aqui, só ponto V sobre ponto V, igual que a gente já está fazendo, tá bom? Então, podem fazer essa e a próxima, aí volto para a carreira de ponto alto, que nós vamos fazer 2 carreiras de ponto alto com diminuição, e depois, para finalizar, 2 carreiras de ponto baixo. Feito aqui essas 3 carreiras de ponto V, no meu aqui, eu fiz daí mais 3 carreiras de ponto alto fazendo diminuição. Então, eu vou mostrar a primeira, como fazer a diminuição, e as próximas 2 daí vocês podem fazer aí, tá? Eu fiz primeiro a cada 3 pontos altos, diminuí, e nas próximas 2 a cada 2 pontos altos. No final, eu fiquei com 30 pontos altos, mas aí vai do braço de cada um. Meu braço aqui, ele é bem fininho, então, por isso, 30 pontos foi o suficiente, né? Pra ele ficar meio certinho e meio folgadinho. Mas, se vocês quiserem deixar mais pontos, aí é só fazer menos diminuições. A última carreira, vocês podem não fazer diminuição, ou fazer sempre a cada 3 pontos altos a diminuição, que assim vai tirar menos pontos, tá? Então, vou subir aqui normal 3 pontos altos para ser o primeiro, 3 correntinhas, desculpa. Aí, aqui, no próximo, um ponto alto, né? No próximo, um ponto alto. Então, a cada 3 pontos altos nessa carreira, eu vou fazer a diminuição. Laço a minha linha, vou no próximo ponto, puxo, passo pelas 2 primeiras laçadas e não fecho. Laço, vou no próximo ponto, puxo, passo pelas 2 primeiras laçadas, fico com 3 laçadinhas e agora fecho todas. Assim, eu transformei 2 pontos em apenas um. Vou fazer mais uma vez. Vou fazer 3 pontos altos normais, um sobre cada ponto, 2 e 3. Aí, para fazer a diminuição, ó, laço, vou no próximo ponto livre, puxo, passo pelas 2 primeiras laçadas e deixo aberto. Laço, vou no próximo ponto, puxo, passo pelas 2 primeiras laçadas, fico com 3 laçadinhas e aí fecho todas, tá? É basicamente isso. Terminou a primeira carreira, aí nas próximas 2 eu fiz a cada 2 pontos altos ao invés de a cada 3. Mas, como eu falei, se vocês quiserem deixar um pouquinho mais solto do que o meu, façam sempre a cada 3 pontos altos, ou façam só 2 carreiras de diminuição e a outra só de ponto alto sobre ponto alto. Só façam 3 carreirinhas, tá? Igual que eu fiz aqui, ó. Fiz 3 carreirinhas, e aqui a cada 3 pontos altos, a diminuição,
aqui a cada 2 pontos altos e aqui também a cada 2 pontos altos. Vocês podem também fazer, então, como eu falei, aqui fazer na próxima a cada 2 pontos altos e a última só ponto alto sobre ponto alto sem diminuição, para não ficar tão pequenininho, que nem o meu ficou com 30 pontos altos no final, tá? Então, façam aí conforme for o braço de vocês e eu volto só pra gente fazer as últimas 2 carreirinhas de ponto baixo e finalizar a nossa blusa. Finalizadas as carreiras de ponto alto, daí falta só as últimas 2 de ponto baixo. Então, aqui onde a gente já fechou com ponto baixíssimo, já começamos nesse mesmo ponto, ó, fazendo pontinho baixo, e aí é só fazer um ponto baixo para cada ponto alto. Vocês podem estar fazendo uma ou 2 carreiras, eu quis fazer 2. Tá? Então, é só pontinho baixo sobre cada ponto. Feito o último ponto baixo, fechem com ponto baixíssimo no primeiro, daí, se vocês decidirem, façam mais uma carreira de ponto alto. De ponto alto, não, desculpa, de ponto baixo. E aí, é só fechar com ponto baixíssimo, depois cortar a linha, passar por dentro da laçada, fazer os arremates. Façam o outro braço da mesma maneira e vai estar finalizado o nosso cropped. E eu volto para mostrar para vocês como é que ele ficou inteiro. Ó, gente, tá pronto aqui o nosso cropped. Espero que vocês tenham gostado. Atrás ele é todo fechadinho, como vocês já sabem, que vocês podem usar ou com sutiã, já que ele é fechadinho, ou colocar um forrinho, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. E até o próximo vídeo.